Quartel Canvete Produções apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, Livro 2, O Mar de Monstros, de Rick Riordan. Nós chamamos o táxi da Tormenta Eterna. Annabeth estava à nossa espera em um beco mais adiante na rua Kirsch. Puxou Tyson e eu na calçada bem no momento em que um carro de bombeiros passou gritando seu gemido em direção a Mary Wilder. Onde você o encontrou? Perguntou ela, apontando para Tyson. Ali, sob circunstâncias diferentes, eu teria ficado realmente feliz em vê-la. Tínhamos feito as pazes no último verão, a despeito de a mãe dela ser atena e não se dar muito bem com meu pai. Tinha sentido mais saudade de Annabeth do que eu gostaria de admitir, mas acabara de ser atacado por canibais gigantes. Tyson salvara minha vida 3 ou 4 vezes e tudo que Annabeth pôde fazer foi olhá-lo com raiva, como se ele fosse um problema. Ele é meu amigo, falei. Ele é um sem-teto? Que importância tem isso? Ele consegue ouvir, sabia? Por que não pergunta pra ele? Ela pareceu surpresa. Ele sabe falar? Eu falo. Admitiu Tyson. Você é bonita. Grosso! Annabeth recuou um passo, afastando-se dele. Não podia acreditar que ela estivesse sendo tão mal educada. Examinei as mãos de Tyson, que, eu tinha certeza, deviam estar muito machucadas por causa das bolas de fogo, mas pareciam ótimas. Imundas e marcadas por cicatrizes sujas do tamanho de batatinha chips. Mas elas sempre foram assim. Ah, Tyson! Falei, incrédulo. Suas mãos não estão queimadas. É claro que não! Resmungou Annabeth. Estou surpresa com a coragem dos lestrigões atacando-o com ele por perto. Tyson parecia fascinado com o cabelo loiro de Annabeth. Tentou tocá-lo, mas ela afastou sua mão com um tapa. Annabeth, disse eu, do que você está falando? Les o quê? Lestrigões. Os monstros no ginásio. São uma raça de gigantes canibais que vivem no extremo norte. Ulisses topou com eles uma vez, mas eu nunca os vira tão ao sul, como em Nova York. Não consigo nem pronunciar isso. Como você o chamaria em inglês? Ela pensou por um momento. Canadenses. Concluiu. Agora venha, temos que sair daqui. A polícia virá atrás de mim. Esse é o menor dos problemas. Disse ela. Você andou tendo sonhos? Os sonhos, com o Groover? O rosto dela empalideceu. Groover? Não. O que há com Groover? Contei-lhe o sonho. Por quê? O que você andou sonhando? Os olhos dela pareciam tempestuosos, como se a mente estivesse correndo a 1 milhão de quilômetros por hora. O acampamento. Disse ela afinal. Um problemão no acampamento. Minha mãe disse a mesma coisa, mas que tipo de problema? Não sei exatamente. Há algo errado. Temos de ir pra lá agora mesmo. Monstros me perseguiram pelo caminho todo, desde a Virgínia, tentando me deter. Você também sofreu uma porção de ataques? Sacudi a cabeça. Nenhum ano todo. Até hoje. Nenhum? Mas como? Os olhos dela recaíram sobre Tyson. O que quer dizer Tyson ergueu a mão como se ainda estivesse na sala de aula. Os canadenses no ginásio chamaram Percy de alguma coisa. Filho do deus do mar? Annabeth e eu trocamos olhares. Não sabia como poderia explicar, mas imaginei que Tyson merecesse a verdade, depois de quase ter sido morto. Grandão, falei, já ouviu aquelas histórias velhas sobre deuses gregos, como Zeus, Poseidon, Atena? Sim. Disse Tyson. Bem, aqueles deuses ainda vivem, vão seguindo a civilização ocidental de um lado para o outro, vivendo nos países mais poderosos. Portanto, estão agora nos Estados Unidos, e às vezes têm filhos com mortais. Filhos que são chamados de meio-sangues. Sim. Disse Tyson, como se ainda esperasse que eu chegasse a algum ponto principal. Bem, Annabeth e eu somos meio-sangues. Disse eu, somos como heróis em treinamento. E sempre que os monstros sentem nosso cheiro, eles nos atacam. E o que eram aqueles gigantes no ginásio? Monstros. Sim. Olhei para ele. Ele não parecia confuso nem surpreso com o que eu contava, o que me deixou surpreso e confuso. Então, você acredita em mim? Tyson assentiu. Mas você... filho do deus do mar? Sim, admiti. Meu pai é Poseidon. Tyson franziu a cara. Agora ele parecia confuso. Mas então...
Então... Uma sirene uivou. Um carro de polícia passou rapidamente pelo beco. Não temos tempo para isso. Disse Annabeth. Vamos conversar no táxi. Um táxi até o acampamento? Disse eu. Você sabe quanto dinheiro? Deixa comigo. Eu hesitei. E Tyson? Imaginei me escoltando meu amigo gigante até o acampamento meio-sangue. Se ele ficava fora de si em um playground com valentões comuns, como agiria em um espaço de treinamento para semideuses? Por outro lado, os policiais estariam à procura da gente. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui, concluí. Ele também vai estar encrencado. Sim. Annabeth pareceu contrariada. Sem dúvida, precisamos levá-lo. Agora venha. Não gostei do modo como ela disse aquilo. Como se Tyson fosse uma grande doença que precisávamos levar ao hospital. Mas eu segui pelo beco. Juntos, nós três nos esgueiramos pelas ruelas do centro, enquanto uma enorme coluna de fumaça se erguia do ginásio da escola, atrás de nós. Aqui. Annabeth nos deteve na esquina da Thomas com Trimbla. Vasculhou a mochila. Espero que ainda tenha sobrado uma. Ela parecia ainda pior do que eu percebera de início. Tinha um corte no queixo. Havia gravetos e grama embaraçados em seu rabo de cavalo, como se tivesse dormido várias noites ao relento. Os rasgos nas barras da calça jeans pareciam ter sido feitos por garras. O que está procurando? Perguntei. As sirenes urravam à nossa volta. Calculei que não levaria muito tempo até que passassem mais policiais, procurando delinquentes juvenis bombardeadores de ginásios. Sem dúvida, àquela altura até Matt Sloan já teria dado algum depoimento. Ele provavelmente deturpara a história para que Tyson e eu fôssemos os canibais sedentos de sangue. Encontrei uma! Graças aos deuses! Annabeth tirou da mochila uma moeda de ouro que reconheci como um dracma, a moeda corrente do Monte Olimpo. Tinha a esfinge de Zeus gravada de um lado e o edifício do Empire State do outro. Annabeth, falei, os taxistas de Nova York não vão aceitar isso. Steti. Gritou ela em grego antigo. Oh, armadiaboles. Como de costume, no momento em que ela falou na língua do Olimpo, eu, de algum modo, entendi. Ela disse: Pare, carruagem da danação. Aquilo não me deixou lá muito empolgado com seu plano, fosse qual fosse. Ela tirou a moeda no meio da rua, mas em vez de cair ruidosamente no asfalto, o dracma afundou e desapareceu. Por um momento, nada aconteceu. Então, bem no lugar onde a moeda tinha caído, o asfalto escureceu, fundiu-se em uma poça retangular mais ou menos do tamanho de uma vaga de estacionamento, borbulhando um líquido vermelho como sangue. Então, um carro irrompeu daquele lodo. Era um táxi, sem dúvida. Porém, diferentemente de qualquer outro táxi de Nova York, não era amarelo. Era cinza escuro, quer dizer, parecia feito de fumaça, como se fosse possível atravessá-lo andando. Havia palavras impressas na porta, algo como Mazir Zeitsinstna. Mas a dislexia tornou difícil para mim decifrar o que estava escrito. A janela do passageiro desceu e uma velha pôs a cabeça para fora. Tinha um tufo de cabelos grisalhos cobrindo os olhos e falou de um jeito estranho e murmurante, como se tivesse acabado de tomar uma injeção de anestésico. Passagem! Passagem! 3 para o acampamento meio-sangue. Disse Annabeth. Ela abriu a porta traseira do táxi e acenou para que eu entrasse, como se aquilo tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Cruzes! Guinchou a velha. Não levamos a espécie dele. Ela apontou o dedo ossudo para Tyson. O que era aquilo? Dia de perseguição aos garotos grandes e feios? Eu pago a mais. Prometeu Annabeth. Mais 3 dracmas quando chegarmos. Feito! Berrou a mulher. Entrei no táxi com relutância. Tyson se espremeu no meio. Annabeth se arrastou para dentro por último. O interior também era cinza escuro, mas parecia bastante sólido. O assento era rachado e irregular, não muito diferente dos da maioria dos táxis. Não havia divisória nos separando da velha ao volante. Espere um minuto. Não havia apenas uma velha. Havia 3, todas amontoadas no assento dianteiro, cada qual com cabelos pegajosos cobrindo os olhos, mãos ossudas e um vestido de tecido grosso cor de carvão. A que estava na direção disse: É a Longue Bandeira 2. Ela pisou fundo o acelerador e minha cabeça foi de encontro ao encosto.
Uma voz gravada veio do alto-falante. Olá, aqui é Caminhantes, sommelier de Zeus, e quando saio para comprar vinho para o Senhor dos Céus, sempre ponho o cinto de segurança. Olhei para baixo e encontrei uma corrente grande e preta no lugar do cinto. Concluí que não estava assim tão desesperado. Ainda. O táxi disparou e virou na esquina da West Broadway, e a velha cinzenta sentada no meio guinchou. Cuidado, vá para a esquerda. Bem, se você tivesse me dado olho, Tempestade, eu poderia fazer isso. Queixou-se a motorista. Espere um minuto. Dar a ela o olho? Não tive tempo de fazer perguntas, porque a motorista guinou para desviar-se de um caminhão de entregas. Passou por cima do meio-fio com um tranco de fazer bater os dentes e entrou voando no quarteirão seguinte. Vespa, Disse a terceira mulher à motorista. presta pra mim a moeda da menina. Eu quero mordê-la. Você mordeu da última vez, Ira. Disse a motorista, cujo nome devia ser Vespa. É a minha vez. Não é! Gritou a que se chamava Ira. A do meio, Tempestade, berrou. Sinal vermelho. Freia! Berrou Ira. Em vez disso, Vespa pisou fundo e subiu no meio-fio, cantando os pneus em outra esquina e derrubando uma máquina de vender jornais. Ela deixou meu estômago para trás em algum lugar da rua Brome. Desculpe-me, falei, mas você enxerga? Não! Gritou Vespa, de trás do volante. Não. Gritou Tempestade, do meio. É claro! Gritou Ira, da janela do passageiro. Olhei para Anabete. Elas são cegas? Não totalmente. Disse Anabete. Tem um olho. Um olho? Sim. Cada uma? Não, um olho ao todo. Ao meu lado, Tyson gemeu e se agarrou ao assento. Não estou me sentindo muito bem. Ah, céus! Disse eu, pois já tinha visto Tyson ficar enjoado no carro em excursões da escola, e aquilo não era algo que a gente quisesse ver em menos de 15 metros de distância. Aguente firme, grandão. Alguém tem um saco de lixo ou coisa assim? As três senhoras cinzentas estavam muito ocupadas discutindo para prestar atenção em mim. Virei-me para Anabete, que continuava concentrada como quem corre risco de vida, e dei-lhe uma olhada do tipo, por que você fez isso comigo? Ei! Disse ela. O táxi das Irmãs Cinzentas é o meio mais rápido de chegar ao acampamento. Então, por que você não veio nele da Virgínia? Fica fora da área de prestação de serviço delas. Disse ela, como se aquilo fosse óbvio. Elas só trabalham na Grande Nova York e na vizinhança. Já tivemos gente famosa nesse táxi. Exclamou Ira. Jazão, lembra-se dele? Não quero nem lembrar. Lamuriou-se Vespa. E nós não tínhamos um táxi naquele tempo. Sua morcega velha e nojenta. Aquilo foi há 3.000 anos. Me deu o dente. Ira tentou agarrá-lo na boca de Vespa, mas Vespa afastou a mão com um tapa. Só se Tempestade me der um olho. Não, você usou ontem. Guinchou Tempestade. Mas estou dirigindo, sua bruxa velha e gagá. Desculpa. Vira, era sua entrada. Vespa entrou com violência na rua de Lancey, espremendo-me entre Tyson e a porta. Pisou o acelerador e disparamos pela ponte Williamsburg, a 80 km por hora. As três irmãs estavam agora brigando mesmo, estapeando-se, enquanto Ira tentava agarrar a cara da Vespa e Vespa tentava agarrar a de Tempestade. Com os cabelos esvoaçando e a boca aberta, berrando uma com a outra, percebi que nenhuma das irmãs tinha dentes, com exceção de Vespa, que tinha um incisivo amarelo embolorado. Em vez de olhos, elas tinham apenas pálpebras fechadas e afundadas, com exceção de Ira, que tinha um olho verde injetado que olhava para tudo avidamente, como se nada que visse fosse o bastante. Por fim, Ira, que tinha vantagem da visão, conseguiu arrancar o dente da boca da irmã Vespa. Isso a deixou tão furiosa que ela deu uma guinada para a beirada da ponte Williamsburg, gritando: Devolva! Devolva! Tyson gemeu e segurou o estômago. Ah, quem interessar possa, falei. Nós vamos morrer! Não se preocupe. Disse Anabete, parecendo muito preocupada. As Irmãs Cinzentas sabem o que estão fazendo. Elas são muito sábias mesmo. Aquilo veio da filha de Atena, mas não me senti exatamente reconfortado. Estávamos derrapando ao longo da beira de uma ponte, 40 metros acima do rio East. Sim, sábias. Ira reganhou um sorriso ao retrovisor, mostrando o dente recém-adquirido. A gente sabe das coisas.
todas as ruas de Manhattan. Vangloriou-se Vespa, ainda batendo na irmã. A capital do Nepal. É o lugar que você procura. Acrescentou Tempestade. Imediatamente as irmãs se socaram, uma de cada lado gritando. Quieta! Shh! Quieta! Ele ainda não perguntou. O quê? Disse eu. Que lugar? Eu não estou procurando nenhum. Nada. Disse Tempestade. Você está certo, menino. Nada, não é nada, não. Fale. Não! Todas elas gritaram. Não, na última vez que contamos foi horrível. Disse Tempestade. O olho foi parar num lago. Concordou Ira. Há anos para encontrá-lo de novo. Queixou-se Vespa. E por falar nisso, devolva. Não! Berrou Ira. O olho! Berrou Vespa. Dê para mim! Ela bateu com força nas costas da irmã. Ouviu-se um palpe nauseante e algo saiu voando da cara de Ira. Ela começou a palpar procurando, tentando agarrá-lo, mas só conseguiu rebatê-lo com as costas da mão. O globo verde viscoso passou voando por cima de seu ombro e veio parar bem no meu colo. Dei um pulo tão alto que minha cabeça atingiu o teto e o globo ocular saiu rolando. Ah, Não consigo enxergar. Berraram as 3 irmãs. Dê o olho para mim. Gemeu Vespa. Dê o olho pra ela! Gritou Anabete. Não está comigo! Falei. Ali, perto do seu pé! Disse Anabete. Não pisa! Pega! Não vou pegar aquilo! O táxi colidiu com a grade de segurança e arrastou-se por ela com um ruído horrível. O carro inteiro estremeceu, soltando fumaça cinzenta como se fosse se dissolver com esforço. Vou vomitar! Avisou Tyson. Anabete! Berrei! Deixe Tyson usar sua mochila! Está louco? Pegue o olho! Vespa deu uma puxada violenta no volante e o táxi se afastou da grade. Disparamos pela ponte em direção ao Brooklyn, mais rápido que qualquer táxi humano. As irmãs cinzentas guinchavam e se esmurravam e clamavam pelo olho. Por fim, tomei coragem. Arranquei um pedaço da minha camiseta desbotada que já estava se desfazendo por causa dos buracos de queimadura e usei-o para pegar o olho no chão. Bom menino! Gritou Ira, como se, de algum modo, soubesse que eu estava com seu olho perdido. Devolva! Não enquanto não explicarem. Falei. O que vocês estavam falando? O lugar que eu procuro. Não dá tempo, acelera, acelera. Gritou Tempestade. Olhei pela janela. Com certeza, árvores, carros e bairros inteiros passavam ventando em um borrão cinzento. Já tínhamos saído do Brooklyn e atravessávamos Long Island. Percy, Advertiu Annabeth. elas não podem encontrar o nosso destino sem o olho. Vamos continuar acelerando até arrebentar em 1 milhão de pedaços. Primeiro elas têm de me dizer, ou então vou abrir a janela e jogar o olho no meio do trânsito. Não! Gemeram as irmãs cinzentas. É perigoso demais. Estou abaixando a janela. Espera um pouco. Berraram as irmãs cinzentas. 30, 31, 75, 12. Elas bradaram como um zagueiro de futebol americano cantando a jogada. O que querem dizer? Isso não faz sentido. 30, 31, 75, 12. Gemeu Ira. É tudo o que podemos falar. Agora, devolva-nos o olho. Estamos quase no acampamento. Estávamos agora fora da estrada, disparando pelos campos ao norte de Long Island. Pude ver a colina meio-sangue à nossa frente, com seu pinheiro gigante no topo. A árvore de Thalia, que continha a força vital de uma heroína derrotada. Percy, Disse Annabeth em tom mais urgente. dê o olho a elas agora! Decidi não discutir. Joguei o olho no colo de Vespa. A velha o agarrou, empurrou-o para dentro da órbita como alguém que coloca uma lente de contato e piscou. Ela pisou o freio. O táxi rodopiou 4 ou 5 vezes em uma nuvem de fumaça e guinchou até parar no meio da estrada vicinal na base da colina meio-sangue. Tyson soltou um enorme arroto. Melhor agora. Tudo bem, disse eu às irmãs cinzentas. Agora me digam o que querem dizer aqueles números. Não dá tempo! Annabeth abriu a porta. Temos que sair agora! Eu ia perguntar por quê. Quando ergui os olhos para a colina meio-sangue, eu entendi. No topo da colina havia um grupo de campistas e eles estavam sob ataque.
Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 2. O Mar de Monstros. Capítulo 3. Nós chamamos o táxi da Tormenta Eterna. Conta com as vozes de Lucas Saguista como narrador, Percy Jackson e Vespa. Heloise Portugal como Annabeth Chase. Márcio de Oliveira como Tyson. Thaís Nicolau como Ira. Guilherme Santos como Ganymedes. Deocacina Portugal como Tempestade. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Ricardo Gouveia. Edição de áudio e sonoplastia: Heloise Portugal. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.